fazia o tempo que ele não vinha aqui. Viu? Ao menos que ele veio, se eu não estiver enganado, vereador, o senhor veio aqui naquela discussão com o vereador de São Melo, né? Foi. Né? Foi já ainda antes do segundo turno, né? Entre o segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno, exatamente, entre o segundo turno. Vereador, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela participação. Mais uma vez, o prazer é todo nosso, Douglas, e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vereador, estamos chegando ao final e já aí no fim de dezembro, para começar 2023, 2023, nós conversamos inclusive recentemente com o vereador Enzo Samuel, que é o futuro presidente da Câmara, e nós tivemos um momento de turbulência na Câmara, em relação, não vamos falar de vários assuntos, mas eu queria começar com esse momento de turbulência, vereador, como é que o senhor avalia, agora, passado o momento de turbulência, como é que o senhor avalia esse embate que houve entre Câmara Municipal e Palácio da Cidade em relação ao orçamento? Olha, natural, normal, isso mostra que a Câmara, ela tem harmonia com o Executivo, mas tem a sua independência, e vice-versa. O prefeito Pessoa em nenhum momento quis impor nada, pelo contrário, abriu o diálogo, e foi através do diálogo que nós chegamos no entendimento. A Câmara entendeu que era possível fazer remanejamento de algumas áreas. Eu, inclusive, no momento me posicionei contrário exatamente por entender que o momento tinha outras formas de fazer as compensações, mas a maioria decidiu, e aí o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto, ou seja, manteve o que ela tinha votado e aumentou a flexibilização do orçamento. Natural, normal, eu até dizia que só um governo democrático é que permite um diálogo desse amplo, de a Câmara colocar, e a sociedade foi para a Câmara para dialogar, para debater. Recebemos lá lideranças da região Sudeste, pedindo explicação o porquê daquela diminuição, e ouvimos do Executivo também as compensações. Enfim, chegamos num bom termo. Quem ganha com tudo isso é a população que participou ativamente do orçamento que vai ser executado em 23. Então, pela primeira vez, tivemos um debate amplo sobre o orçamento de Teresina. E chegamos ao final num bom entendimento que quem vai ganhar é toda a sociedade. O senhor acha que o entendimento que houve depois de todo esse debate, toda essa polêmica, foi usando aqui uma linguagem bem popular, foi um bom termo? Foi um bom termo, porque foi mantido o que a Câmara tinha proposto, mas também deu ao Executivo a liberdade para que ele possa, ali, na necessidade de uma eventual mudança de orçamento de uma secretaria para outra, ele ainda ter essa mobilidade. Vou dar aqui um exemplo. A Prefeitura tem aqui um investimento lá na Zona Sudeste, de uma avenida na Zona Sudeste. Aí está lá previsto um gasto de 10 milhões. Vem um aporte do governo federal, do governo do estado, de a metade desse dinheiro. Ora, se ela tinha lá um orçamento de 10 milhões e vai receber 5, ela pega esses 5 e joga em outra secretaria. Tira os 5 milhões de lá, que já vem do governo federal do estado, tira e vai para outro local. Enfim, é isso que a lei orçamentária faz. Ela tem as previsões, por isso que o orçamento ele não é uma peça fixa, ele é altamente mutável. É uma previsão. É uma previsão, por isso que o nome é previsão orçamentária. Porque a Receita, quem é que diria que em 2019 a gente ia ter uma pandemia? Eu dei esse exemplo aqui, inclusive, que todos os governos que fizeram o planejamento orçamentário para 2020, esse planejamento foi por terra rapidamente com a pandemia. Ninguém imaginava que pudesse haver a pandemia. Até a lei de responsabilidade fiscal também foi flexibilizada para atender uma questão que ninguém imaginava que era a pandemia. Então, isso tudo mexe também no nosso orçamento. Mas o fato é que, graças a Deus, tivemos um bom entendimento e foi votado o orçamento e um empréstimo muito importante que vai dar a verdadeira mudança para o transporte público a partir do próximo ano da nossa cidade, se Deus quiser. Bom, antes de falar do transporte público, vereador, em relação aos empréstimos, a oposição alega muito que ainda hoje faltam explicações do empréstimo de 500 milhões, o primeiro empréstimo. Inclusive, foi uma reivindicação, tem uma audiência pública sugerida pelo vereador Ismael Silva. Como é que está essa discussão com a Câmara no que diz respeito às comprovações de onde o dinheiro vai ser aplicado? Olha, a Câmara sempre pede para o Executivo que ele
dê ali o cronograma da execução dessas obras. Que a Câmara chama de anexos. De anexo. E o Executivo, sempre que é chamado, vai lá dar as explicações, como agora em relação de 500 milhões, que é para infraestrutura e, sobretudo, na zona rural. Então, nós vamos ter, a partir desses 500 milhões, que não é também pabufos 500 milhões, ele é fracionado semestralmente, a gente vai ter aí muitas obras de infraestrutura na zona rural de Teresina, de asfaltamento, de calçamento, que é para desenvolver a nossa zona rural mais ainda. Esse que foi aprovado de 250 milhões, ele vem para um outro segmento que o prefeito está colocando lá, que é para o transporte público. Poderemos ter boas novidades a partir do próximo ano do transporte público. E nós votamos favorável, porque um recurso desse, quando entra numa cidade como Teresina, ele alavanca a economia, além de trazer o benefício da obra em si, gera emprego e distribui renda. Então a Câmara, mais uma vez, deu esse ok para o Executivo e encerramos o ano com essa aprovação dessa de 250 milhões e o planejamento da execução dos de 500 milhões, a Prefeitura está levando para a Câmara, estiveram lá tanto o secretário João Henrique, que é o do planejamento, como de outras áreas, explicando como é que vai estar o passo a passo da execução desses de 500 milhões, que eles são balões, ele vai vir semestralmente valores, aí vai ser executado, aí que o banco vai liberando paulatinamente. De acordo com a execução... Não é os 500 milhões para a bufa, vai executando e o banco vai liberando. O total, 500 milhões. Vereador, no meio dessa discussão sobre orçamento também, ficou aí uma história de G8, de G20, G16, G15, usaram todo tipo de nomenclatura para definir, por exemplo, hoje basicamente o que se fala é que a Câmara tem 3 grupos de vereadores. Os vereadores que são associados ao prefeito, ou seja, são da base de sustentação do prefeito Doutor Pessoa, e tem aqueles independentes e os que são de oposição. É essa configuração e que a base de sustentação tem perdido muito ao longo dos últimos dias, perdido nomes que foram para a ala dos independentes. Como é que está essa configuração hoje? Não, agora, pelo contrário, o prefeito recebeu adesões importantes que eram da oposição. Cito aqui o vereador Alain, que era da oposição. Vereador Alain Brandão. Alain Brandão está compondo a base do governo, Marquinhos Costa, do mesmo jeito. Foram vereadores que foram eleitos na oposição, que compõem agora a base. A base do prefeito está cada vez mais consolidada. Os debates que tiveram e que aconteceram ao longo desse ano foram debates importantes, mas o que é bom saber, é melhor você ter um prefeito que está aberto ao diálogo, ao debate, do que um ditador. O que a prefeitura tem feito sempre, o vice-prefeito, é dialogar com a Câmara. Nós somos uma casa plural, são dezenas de partidos e de forças políticas que compõem a Câmara Municipal. É normal que você tenha ali pensamentos divergentes, mas o que é bom é que a Câmara, mais uma vez, e eu volto a dizer aqui, eu sou presidente da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, nós encerramos o ano sem nenhuma matéria pendente para 23. Então, a Câmara enxugou a pauta 100%. Zerou. O vereador Jeová, nosso grande amigo, nosso líder Jeová, presidente atual da Câmara, que deixa agora, a partir do dia 1º, a presidência, ele tem a consciência tranquila de que fez até o seu último dia legislativo o seu papel importante como presidente e deixou sem nenhuma pendência para o Enzo, que é que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, as ações da Câmara Municipal. E nós não temos nenhuma pendência com o povo de Teresina para dizer, faltou matéria tal, faltou matéria Y, como que está acontecendo, por exemplo, agora com o Estado, com essa mudança aí orçamentária do Tribunal de Justiça, cobrando aí uma conta astronômica de 7 bilhões, talvez nem se vote o orçamento esse ano. Não, inclusive nós conversamos ontem com o futuro secretário de Fazenda, Emílio Júnior, e o secretário disse que, fazendo as contas detalhadamente, o valor não chega nem próximo a isso. Lá atrás, em 2003... Porque nós estamos falando de 2003, 2004, são 2 anos. 2003, 2004, esse valor aí cobrado era na faixa de 10 milhões. De 2003 para cá, 10 milhões, passar 7 bi, só para o povo ter uma noção, quem está nos assistindo. 7 bilhões
O orçamento de Teresina para 24, para Metade do 23. orçamento do Estado. Olha, o orçamento de Teresina, tudo que nós vamos gastar da prefeitura com saúde, educação, tudo na nossa cidade, com 1 milhão de habitantes, nós aprovamos um orçamento de 4 bilhões e meio. Para o ano de 2023, de todas as áreas de Todas as Teresina. áreas de Teresina, todas, com investimento, com tudo. Educação, saúde, 4 bi e meio. Imagine 7 bi, ou seja, 2 anos de toda a receita de Teresina, numa única ação, é impraticável. Então, assim, mas hoje a Assembleia corre o risco de não aprovar o orçamento esse ano. Porque vai haver o governador eleito Rafael Fonteles, governador eleito do Piauí, a atual governadora Regina Souza, inclusive estão tratando desse assunto com o STF, discutindo, inclusive, esse assunto. Agora, nós conversamos com os deputados, enfim, sobre essa questão, e todos são unânimes em dizer o que o senhor acabou de dizer. Quer dizer, ninguém vai votar o orçamento com essa insegurança, para inviabilizar o Estado. Quer dizer, só vai se votar o orçamento quando se tiver uma certeza, uma decisão que assegure que o Estado não vai sofrer esse desfalque do caixa. Isso aí não quebra o Estado, não. Inviabiliza. Não, tem como, é metade. Acaba saúde, servidor público, inviabiliza. Mas o fato é que, voltando para a Câmara, nós votamos todas as matérias, graças a Deus o prefeito vai ter toda a tranquilidade de iniciar o seu ano de 23, se Deus quiser, com o Brasil pacificado e pacificando com o presidente Lula. Teremos, com certeza, um olhar mais carinhoso. Olha a luta do Lula nesse orçamento nacional para incluir o povo pobre no orçamento. Bolsonaro tinha dado um golpe, não dizer para ninguém. Perdeu a eleição, aí que veio à tona a verdade. Não tem dinheiro para o Bolsa Família, ou seja, o pobre, vulnerável, estava fora. Com muita habilidade, se votou agora em primeira votação na Câmara Federal, já passado no Senado, se Deus quiser, hoje, vota em segunda votação, aí o pobre vai estar no orçamento de 23. Olha o problema que o Lula não pegou para iniciar o seu governo. Mas acredito que com a habilidade do Lula, nós teremos o ano de 23 muito melhor para o Brasil, com certeza, para o Piauí e sem dúvida nenhuma para Teresina. Vereador, está longe ainda, a gente não tem para 2024, então só vai realmente começar a discussão em relação à candidatura só em 2024. Mas o PT fala muito em ter candidato próprio à Prefeitura de Teresina. Essa discussão ocorre no partido, porque o PT faz... Aliás, o vereador de Olinda não fez nossas críticas aí, o doutor Pessoa está apaziguado também a situação? Está pacificado. Pacificou, né? A bancada do PT dá sustentação ao prefeito desde o início. Nós apoiamos o prefeito no segundo turno. Nós somos base de sustentação do prefeito. Agora, em 2022, o grupo do prefeito, a maioria do grupo apoiou o Hélio, apoiou o Rafael, apoiou o Lula. No segundo turno, inclusive, o próprio prefeito foi para as ruas pedir voto para o Lula no segundo turno. Eu costumo dizer que a gente não pode ser arrogante e nem soberbo. Na política, quem faz isso não anda há muito tempo. Eu já vi acontecer com muitos. Então, a política, ao contrário, ela é feita de gratidão e de gestos. Se o prefeito fez um gesto de apoiar a nós, se nós, vereadores, estamos dando sustentação. Em 24, nós não podemos imaginar que o grupo capitaneado aqui pelo PP, senador Ciro Nogueira, está morto. Esse grupo está vivo, vivinho. Nós não podemos correr o risco de voltar a Teresina para esse grupo que administrou essa cidade e que está doido para ganhar a Prefeitura de Teresina. Se isso acontecer, eu dizia isso para o governador Rafael. Se fosse aqui hoje a Prefeitura administrada pelo PSDB, pelo Cléber Montezuma, com certeza a gente não ganhava essa eleição para governo, não. Então, o prefeito Pessoa já fez um grande feito de ter destronado o PSDB 40 anos de Teresina. E está com a gente. Então, eu estou e vou trabalhar fortemente para que a gente continue dando sustentação. Agora mesmo nós abrimos uma discussão com o PT, oficialmente com o partido. A executiva já se posicionou favorável a que a gente discuta um administrativo com o prefeito Pessoa. Todos os maiores líderes de Teresina do PT discutir um por um, fizemos uma reunião na Casa do Magalhães, teremos outras reuniões. E a gente vai trabalhar.
para que esse campo democrático e popular esteja junto. Esteja junto não só o PT, não só o prefeito Pessoa, mas o MDB, o PSB, trazer o PDT e outros grupos democráticos que vão dar sustentação seria a esse uma espécie projeto. de frente ampla. Ampla. E eu tenho convicção de que, mas Dudu, tá ruim isso, tá ruim aquilo. Eu digo sempre, lá em 2003, quando a gente assumiu o governo, em 2004, a nossa avaliação não era das melhores. Em fevereiro agora, o Bolsonaro tinha 70% de rejeição no Brasil. Se não fosse o Lula, ele teria ganho de qualquer um outro candidato que disputasse com ele. Então, o que hoje a gente avalia como tendo que melhorar, eu acredito que, resolvendo o transporte público e outras ações, a gente vai ter viabilidade Mas não só isso que eu de queria disputar, mas de ganhar a eleição no primeiro turno. Mas eu queria perguntar, vereador, porque existem várias críticas na área de educação, críticas na área de saúde, críticas na área do transporte público, e aí nós estamos terminando 2022, começando 2023. 2023 não tem eleição. Então é um ano que dá para trabalhar, porque é um ano que não tem eleição. Só vai ter eleição em outubro de 2024. Então, o senhor acha que agora é hora, e depois desse vai e vem, e da formação da base, o senhor acha que agora dá para focar nesses problemas e, de fato, resolver esses problemas para que a população se tranquilize mais? Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque eu conversava com o governador Rafael, essa semana agora, e ele dizia, olha, Dudu, nós teremos sim, e o PT tem uma marca a nível nacional e estadual nisso. Independente de quem esteja no município, administrando, adversário ou não, o PT não faz distinção. Mas o próprio governador Rafael tem esse entendimento de que ele é daqui. Pela primeira eleição dele, quase ganhava na cidade, aqui em Teresina. Então ele é muito grato também, eleitoralmente falando. E ele tem um time muito forte aqui em Teresina, de vereadores, que foram para a campanha dele. Então eu tenho certeza que teremos parcerias importantíssimas com o Estado e com o governo federal. Imagine agora vários ministérios interagindo com o Piauí e com Teresina. É a condição. O senador Ciro Nogueira foi lá capitanear a reeleição do Bolsonaro, mas eu pergunto, o que foi que veio de importante para Teresina? O que foi que trouxe de verba importante? Nós tivemos na pandemia 350 milhões a mais de recursos para a saúde, e em 2021 e 2022, nenhum centavo. Dudu, a saúde está ruim? Tá. E é bom que o povo saiba. Nenhum centavo do governo federal veio de aporte a mais para a pandemia. E ainda hoje, Teresina tem uma conta cara ainda decorrendo da pandemia. Não, tem que melhorar mesmo. Tem que melhorar. Mas eu estou dizendo que em 20 e 19 vieram aí mais de 300 milhões a mais. E agora zero. Então, o que foi que veio para cá de importante, trazido pelo principal ministro? Nada. Obra estruturante? Nada. Recursos para gerar emprego em Teresina? Nada. E eu tenho convicção com o Lula, o que é que nós temos aqui em Teresina? Todas as obras de mobilidade, grandes obras de mobilidade, foram ainda dos nossos governos. Casas populares. Me diga um conjunto que veio para cá. Uma casa feita para pobre em Teresina. Nesse caso, vereador, o senhor está falando, então, quer dizer, uma parceria. Prefeitura de Teresina, governo do Estado, governo federal. Agora, especificamente, uma pergunta, porque o nosso tempo está estourado, mas a pergunta, no caso do senhor que foi muito ativo na CPI do transporte público, o vereador, o que fazer para resolver esse problema? Porque a população também não aguenta mais. Eu posso dizer que eu vou voltar aqui dizendo para o povo de Teresina que está resolvido o problema em Teresina, do transporte. O primeiro grande passo foi a aprovação desse empréstimo. Eu acredito que 250 milhões vai servir também para que a gente possa dar uma resposta no transporte público. Estamos trabalhando, o prefeito tem trabalhado nesse sentido, tem feito um esforço. A bilhetagem eletrônica, que é tirar o controle da raposa em cima do galinheiro, nós aprovamos a lei. Eles entraram na justiça e a justiça devolveu para o Satut. Então, quem não quer nada com Teresina é o Satut, mas não entrega essa licitação. Eles disseram que a bilhetagem, a prefeitura tem controle também. Zero, eles pediram, foi de volta na justiça. Vai ter novidade no transporte público, não tenham dúvida. E nós vamos ter a solução definitiva para o transporte público de Teresina. Vereador, e aí para encerrar o balanço bem rápido aqui, em um minuto, o balanço que o senhor faz
no caso do seu mandato especificamente, no ano de 2022, que também não foi um ano fácil? Olha, eu dizia que eu chego ao final desse ano com a consciência tranquila. Fizemos tudo? Não. Teresina tem graves problemas em todas as áreas, a nível de estado, a nível de município, a nível federal. E vamos continuar trabalhando. Mas eu digo que a gente tem trabalhado muito, tem honrado cada voto que eu recebi com muito trabalho. Teresina me conhece, sabe que eu não sou de mandato fechado no gabinete, a gente circula essa cidade toda. Aprovamos leis importantes, como a lei que garante, agora, no final do ano também, a lei que dá acesso dos nossos pets nas redes de supermercado, a lei que dá acesso à cultura de Teresina, ter prioridade nos recursos de Teresina, a lei que dá acesso... Questão das bandas, eu lembro das bandas locais. As bandas locais, uma lei agora que dá essa proteção. A lei que dá acesso e prioridade no atendimento dos autistas, a lei que cria um programa para tratar sobre o autismo lá na infância, lá na educação do ensino fundamental, e outras dezenas de leis que a gente aprovou, que aqui eu não lembro todas de cabeça, para melhorar a qualidade de vida do povo teresino. Então, encerro o ano aqui agradecendo ao sistema de comunicação DIA, esse sistema que tem pautado os problemas do nosso estado, da nossa cidade. Quantas e quantas vezes aqui no seu programa, Douglas, e nos outros programas dessa rede, a gente debateu o problema em Teresina e daqui saiu o debate para a Câmara Municipal, saiu o debate para a Prefeitura, saiu o debate para a Assembleia, saiu o debate para o Governo do Estado, saiu o debate para o Governo Federal, pautado por vocês. Então, vocês, aqui a gente tem muito que agradecer. A liberdade de imprensa, mas a imprensa correta, que quer o bem, que traz o problema, aponta o problema para que se dê a solução. É o papel da imprensa socialmente falando. Então, agradecer a todos vocês e que nós vamos continuar aí pedindo a Deus iluminação, saúde a todos nós e que Deus possa dar um ano de 23 muito melhor do que 22 e que agora, inclusive, nessa tragédia que aconteceu em Teresina, estou muito partido com aquela explosão do restaurante. Eu sou do ramo de restaurante há mais de 30 anos, sei o que é e sei o zelo daqueles empresários, daqueles funcionários que estão ali hoje, chegando no final do ano, um final de ano que é muito produtivo para eles. Com a agenda lotada de eventos e tal. Nos orgulha ter uma empresa daquele nível na nossa cidade. É uma referência para a nossa cidade na gastronomia. E estão trazendo rede de fora. Aí acontece uma dessas. Que Deus possa dar aos empresários, aos trabalhadores, a devida tranquilidade, a devida ali pacificação, que eu tenho certeza que eles terão aí o braço de Deus e também aí esses reparos feitos. Então, eu encerro esse ano agradecendo muito a Deus e a vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente que agradece a presença e sempre que possível, a gente espera contar com o senhor em 2023 para a gente discutir os problemas da capital. As ordens sempre.